Fala pessoal, meu nome é Maxime, sou professor de francês e hoje vim te dar dicas sobre como você deve estudar francês. Quais são as coisas que você não deve fazer e o que você tem que fazer para aprender francês mais rápido. Vamos lá! Primeira coisa que você tem que saber é que todas as dicas que eu vou dar para você não tem uma ordem cronológica, nem uma ordem de importância. Todas são muito importantes, então te recomendo que você assista o vídeo por completo, porque todas são importantes e te juro, são coisas que eu gostaria que tivessem me falado quando eu tive que aprender espanhol, quando eu tive que aprender português. Então, conta comigo que essas dicas valem ouro. Primeira dica, você precisa focar primeiro em ações, não ficar aprendendo vocabulário desnecessário, aprender nome de frutas que você nunca vai comer. Primeiro, aprende a falar que você come, que você bebe, que você faz, que você acordou, que você dormiu, que você vai dormir, que você entende, que você escuta, que você compreende. Não adianta você aprender a falar palavras como rodapé, parede, se você não sabe falar ações, ok? Outra coisa ligada a isso é que quando você conjuga corretamente um verbo, você já está explicando alguma coisa. Por exemplo, se você falar eu acordei, je me suis réveillé, você já está deixando claro o que você fez. E aí você conjugou um verbo que significou alguma coisa por si só. Então não adianta aprender a falar cama, a falar lençol, a falar parede, a falar cortina do quarto, se você ainda não sabe falar o essencial, que são as ações que você faz no seu dia a dia. Segunda coisa, vocabulário tem que ser ligado a você. Todas as ações que você vai aprender no início, todas as coisas, vocabulário que você vai aprender tem que ser ligado ao que você faz. E não ao que os outros fazem ou que pessoas em outro lado do mundo fazem. Você tem que falar primeiro sobre você. É que nem uma criança. Criança, quando ela começa a conversar, ela começa a falar sobre ela mesma. Dificilmente ela consegue falar sobre os outros ou conseguir falar sobre ideias. Então, primeiro, foque no que você faz no seu dia a dia. Então, você acorda, você depois levanta, depois você vai comer, depois você vai tomar banho, depois você escova os dentes, enfim. Tudo isso é o que você precisa focar no início. Não adianta focar em outras coisas que não têm a ver com a tua realidade e teu dia a dia. Outra coisa super importante são os tempos verbais. Os tempos verbais são muito importantes em francês, ou até mais importantes do que qualquer vocabulário. Por quê? Porque não adianta você saber falar, ai, eu estou entrando. Não, porque você raramente conversa sobre alguma coisa que você está fazendo. Geralmente você fala sobre uma coisa que você fez. Quando você vai contar uma história, você vai encontrar a sua mãe, seu pai, você vai contar o seu dia a dia, você vai dizer o que você fez durante a semana e não o que você está fazendo naquele momento que você está conversando com essas pessoas, certo? Então, foque em tempo verbal. O tempo verbal vai te ajudar muito a subir o seu nível de francês e a ganhar fluência. Outra dica, todas as noites você vai dormir se perguntando o que eu fiz hoje e o que eu vou fazer amanhã. E você pode até mesmo escrever nas suas notas mesmo, no seu celular, todas as coisas que você fez durante o dia e o que você vai fazer no dia seguinte. E você vai fazer isso todos os dias. Por quê? Porque aí você vai, obviamente, ter que reutilizar algumas frases, porque tem coisas que a gente faz todos os dias, né? Por exemplo, eu acordei. Só que aí, de tanto ver essas frases, você vai, já assimilar e você vai contar. Je me suis réveillé, eu acordei, assim, naturalmente, você não vai nem pensar. Se você fizer isso todos os dias durante 3 semanas, juro pra vocês, gente, que vocês vão conseguir falar um monte de coisa, naturalmente. Vocês não vão precisar mais pensar. Ah, vai, como que é isso? Como que... Não, naturalmente vocês vão conseguir dizer muitas coisas. O que vocês podem fazer é pegar notas e aí vocês vão colocar as coisas que eu fiz hoje, as coisas que eu vou fazer amanhã. E aí você vai escrevendo. Todos os dias você escreve um pouquinho. Tem coisas que você já vai ter feito, então não vai precisar escrever de novo, mas você vai ter que ler essas informações, isso vai ser muito útil para você. Também você vai poder ampliar um pouquinho o seu vocabulário, porque você vai querer caprichar. Então você, em lugar de dizer todos os dias, acordei, você vai poder pensar, bom, como seria eu acordei às 9 horas da manhã? Aí você vai puxar o que você já viu nas aulas com o seu professor ou a sua professora, e aí você vai poder acrescentar mais informações a cada ação que você fez no seu dia a dia, ou que você vai fazer futuramente. Outra dica muito importante, faça analogias com o português, seja mais preguiçoso, pois é, seja preguiçoso. Você tem que focar nas coisas que são muito simples para você. Se você sabe que, nossa, em português eu digo eu vou dormir,
Olha, que bacana, em francês faço exatamente a mesma coisa. Então foque nisso. Não foque nas coisas assim, faço cognato. Não, foque nas coisas que são muito fáceis para você. Também você pode focar em vocabulário que é muito parecido com o francês. Então, por exemplo, no meu Instagram eu fiz uma postagem em que eu coloquei vários sufixos, por exemplo, os sufixos em ismo, por exemplo, capitalismo, comunismo, são palavras que você consegue muito adivinhar o que elas significam, você não precisa escrever em algum lugar para entender o que elas significam. Então aproveite essas analogias, faça muitas analogias e sempre seja curioso e crítico em relação ao que você está aprendendo. Outra dica, não deixar para o esquecimento tudo o que você estuda em aula, tudo que você já estudou com alguém, ou até mesmo com as redes sociais ou num canal no YouTube. O que você tem que fazer é sempre pensar, bom, dentro daquela aula que eu fiz, todas as aulas são contextualizadas, então você sempre se encontra dentro de um contexto. Por exemplo, estou no supermercado, estou no médico, enfim. O que você tem que fazer é que sempre que você for passar por esta situação na tua vida, obviamente aqui no Brasil, você vai se perguntar, olha, eu já tive uma aula em que eu estive nesse contexto, então deixa me lembrar algumas coisas. Por exemplo, aqui estou no supermercado, como eu falaria, quanto custa a maçã? Quanto custa esse negócio ali? Aí você podia até olhar, dar uma pesquisada assim, você fala, gente, deixa eu falar as frutas aqui. Ah, isso é não sei o que, isso não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você se testa constantemente, você não pode pensar, ah, vou fazer uma aula sobre as frutas e legumes e, na oportunidade que você tem de ver as frutas e os legumes, se pergunte, como que eu faço isso? Como eu falo isso, desculpa. Ok? Não deixe para depois. Você tem que puxar, porque se você não reutilizar, você vai esquecer. Falando nisso, é muito importante que você pegue livros de leitura do seu nível. Tem muitos livros que tem o nível A1, A2, B1. É muito interessante você pegar esses livros. O intuito não é que você aprenda um monte de vocabulário. Você vai ampliar o seu vocabulário, mas sobretudo o que você vai fazer é manter todo o vocabulário que você já aprendeu na sua cabeça. Você vai conseguir reconhecer as palavras que estão dentro do livro e de tanto reconhecer elas várias vezes, elas vão se tornar suas. Obviamente você vai poder aproveitar também para ampliar o seu vocabulário. Só que eu sempre recomendo, é melhor você utilizar um livro que te faça lembrar de vocabulário que você já conhece para que ele se torne seu de verdade, do que você querer pegar um livro que seja um nível muito mais alto, você descubra muitas palavras que você na verdade nunca vai reter. Em relação a conteúdos que são conteúdos que chamamos de autênticos, eu recomendo que você pegue jornal, que você pegue documentário, mas que você evite no início filmes. Por quê? Porque os filmes têm muitas informalidades e isso vai te desesperar, porque você vai falar, gente, não estou entendendo nada. Se você pegar um documentário, você vai perceber que o vocabulário mais formal em português é muito mais parecido com o francês. Isso vai te ajudar muitíssimo a ganhar confiança, porque você vai falar, nossa, mas é como em português. Isso é muito bom, te motiva e depois você consegue assistir muito mais conteúdo. Aí tem umas coisas que você não vai entender, só que vai ser muito menor do que quando você assiste um filme em que o contexto é totalmente informal e as pessoas falam gíria a cada 3 ou 4 palavras. Falando nisso, o francês tem que ser o meio e não o fim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que aprender alguma coisa. Se você se interessa pela astrologia, procura um documentário em francês que fala sobre astrologia. Você adora direito penal, procura na internet um documentário que fala sobre direito penal em francês. Quanto mais formal, mais parecido com o português, então você não vai ter tanta dificuldade assim. Se você gosta muito de cozinhar, procura programas de cozinha, porque aí você vai poder aprender um monte de vocabulário que vai ser ligado a isso. E o propósito de assistir o vídeo não vai ser você se tornar fluente em francês, vai ser aprender uma nova receita, só que utilizando o francês. Então você vai ser curiosa, você vai procurar, você fala, nossa, não entendi essa palavra, deixa eu ver o que significa. Vai parecer menos trabalhoso para você, porque vai ser interessante para você. Imagina você ter que ler sobre alguma coisa que você não gosta. Como você vai conseguir depois aprender o vocabulário que tem a ver com isso? Não, foque no que é interessante para você se desafiar e ver sentido nisso. Porque também não adianta ler por ler, você tem que ler
porque você gosta de ouvir histórias, ou você tem que ler porque você quer aprender alguma coisa, ou você quer ler para saber das notícias, enfim, sempre o propósito tem que ser outro, não o francês em si. Ok? Música. Aprenda letra de canções que você gosta. Principalmente, eu diria, as músicas que cantam devagar, que é um pouco mais devagar, porque não adianta você se desafiar com alguma coisa que seja muito rápida no início. Então, pegue uma música bonitinha que você gosta muito e canta ela. Canta ela várias vezes, no chuveiro, com a letra, lendo a letra e sem ler a letra. Tenta realmente decorar a letra. Você vai decorar a letra, só que você vai ter cuidado com o sentido que a canção tem. Senão também não adianta muita coisa. Você vai focar nos sons e você vai tentar reproduzir os sons. Vai ter uma hora que você vai ganhar tanta confiança que na hora de você conversar com as pessoas, você vai conseguir reproduzir esses sons de uma maneira totalmente natural e você vai ficar com muito menos vergonha, já que você ficou cantando 50 vezes na tua casa, no teu chuveiro, ok? Rede social, utilize e abuse das redes sociais e até eu te recomendaria você criar um perfil, não um perfil fake, gente, mas um perfil que seja apenas para o uso da língua francesa. Como assim? Pois é, eu mesmo, quando eu preparo as minhas aulas, eu tenho um perfil no Instagram, que é um perfil escondido, que ninguém vê, em que eu sigo apenas pessoas da França, notícias, jornais, enfim. Isso me permite ter conteúdo que seja apenas em francês, que eu possa reutilizar nas minhas aulas com os meus alunos, mas isso vai ser ótimo para você. Por quê? Porque você vai entrar no mundo do francês. Se você seguir apenas páginas em que está escrito tudo em francês, vai te obrigar a ler em francês. Então, por exemplo, você pode seguir páginas de psicologia, de sociologia, de filosofia, você pode seguir páginas de fofoca em francês, de artistas franceses que você gosta muito, porque tudo vai estar escrito em francês. A probabilidade de ver os comentários escritos em francês é muito grande também e você pode até participar lá dos comentários, escrever alguma coisa e você pode responder às pessoas, enfim, e até mesmo criar contato com pessoas para de repente fazer uma amizade, né, virtual e se tornar amigo de franceses. Enfim, um pouco difícil, mas quem sabe você consegue. Bom, é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Realmente eu gostaria que tivessem me falado tudo isso quando eu aprendi português e espanhol. Enfim, infelizmente não foi possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Comente nos comentários para me dizer se isso te ajudou. E te mando um grande beijo. Até mais. Tchau.